Marian Rojas. Stapé descobriu que existe um intervalo de 90 segundos entre o momento em que algo te irrita e o momento em que você explode, e é nesses 90 segundos que se decide se você vai perder sua paz ou proteger sua energia. O que acontece nesse minuto e meio pode mudar completamente como você se relaciona com todas as pessoas da sua vida. Eu sei que você já passou por isso. Aquela pessoa que fala e você sente o sangue ferver. Aquela situação que se repete e te tira do sério toda vez. Aquele comentário que parece inocente para todo mundo, menos para você. E de repente, você está gritando, ou chorando, ou se fechando em um silêncio gelado, que machuca mais que palavras. E depois, vem a culpa. A sensação de que você perdeu o controle. De novo. Mas o que Marian revelou em suas pesquisas vai mudar isso para sempre. Porque a verdade é que você não precisa mudar as pessoas ao seu redor. Você não precisa que elas entendam, respeitem ou mudem. Você só precisa entender o que acontece no seu cérebro quando alguém te irrita e como desligar esse gatilho. Deixa eu te contar a história de Ana, uma mulher de 38 anos que chegou ao consultório de Marian completamente esgotada. Ana tinha um trabalho que amava, 2 filhos que adorava, um marido que a respeitava. Mas ela estava à beira de um colapso nervoso. E o motivo? Ela não conseguia parar de se irritar com todo mundo. Dona Maria, a mãe dela, ligava. E Ana explodia. A colega de trabalho fazia um comentário. E Ana respondia com grosseria. João, o marido, esquecia algo pequeno. E Ana desabava em choro ou raiva. Os filhos faziam barulho e ela gritava. E o pior é que Ana sabia que estava exagerando. Ela via que as situações não justificavam suas reações, mas não conseguia se controlar. Ela descreveu para Marian como era. Como se houvesse um botão dentro dela, que qualquer pessoa podia apertar sem querer. E quando apertavam, ela perdia completamente o controle. A sensação de calor subindo pelo peito, o coração acelerado, a voz saindo mais alta do que ela queria, as palavras que ela não pensou antes de dizer. Ana tinha tentado de tudo: meditação, respiração profunda, contar até 10, afastar-se das pessoas que a irritavam, mas nada funcionava. Porque no momento em que o gatilho era acionado, ela simplesmente não conseguia acessar nenhuma dessas ferramentas. Era como se sua mente racional saísse de cena e uma parte primitiva dela assumisse o controle. E foi aí que Marian explicou algo que mudou tudo. Ela falou sobre o sequestro da amígdala, sobre como funciona nosso cérebro quando nos sentimos ameaçados ou desrespeitados, e por que algumas pessoas conseguem nos tirar do sério, enquanto outras não. A amígdala é a parte do cérebro responsável por processar emoções intensas, especialmente medo e raiva. Quando algo te irrita, a amígdala detecta isso como uma ameaça, e ela reage da mesma forma que reagiria se um leão estivesse correndo atrás de você. Ela sequestra seu cérebro racional e ativa o modo de sobrevivência, lutar, fugir ou congelar. Por isso você grita, quando não queria gritar. Por isso você diz coisas que não queria dizer. Porque naquele momento, sua amígdala acredita que você está em perigo e ela está tentando te proteger da única forma que sabe, com uma reação emocional intensa e imediata. Mas aqui está a parte que Marian revelou, e que muda tudo. Esse sequestro da amígdala dura exatamente 90 segundos. 90 segundos. 1 minuto e meio. É o tempo que leva para as substâncias químicas da reação emocional serem liberadas no seu corpo, circularem e serem completamente absorvidas. Se você conseguir passar por esses 90 segundos,
Sem reagir, a tempestade emocional passa. A amígdala solta o controle. E você volta a ter acesso ao seu cérebro racional. Você volta a ser você mesma. Mas se você reagir dentro desses 90 segundos, você alimenta o ciclo e a explosão acontece. Quando Marian explicou isso para Ana, ela começou a chorar, porque pela primeira vez, alguém estava dizendo que o problema não era ela ser fraca, ou sensível demais, ou descontrolada. O problema era biológico. Era a forma como seu cérebro estava programado para responder a ameaças. Mas Ana fez a pergunta: o que você provavelmente está fazendo agora? Como eu sobrevivo a esses 90 segundos? Como eu não reajo? Quando tudo dentro de mim está gritando para reagir? E Marian ensinou a ela o protocolo dos 90 segundos. Uma técnica simples, mas neurologicamente fundamentada, que reprograma completamente como você responde. Quando alguém te irrita, primeiro passo, reconheça o sequestro. No momento em que você sentir aquele calor subindo, aquele aperto no peito, aquela vontade de explodir, diga para si mesma mentalmente: minha amígdala foi ativada. Isso vai passar em 90 segundos. Só isso. Não tente lutar contra a emoção. Não se julgue por estar sentindo. Apenas reconheça o que está acontecendo. Esse reconhecimento faz algo poderoso no cérebro. Ele ativa o córtex pré-frontal, a parte racional. E quando você nomeia o que está sentindo, você reduz imediatamente a intensidade da emoção. Estudos de neuroimagem mostram que, simplesmente dizer "estou com raiva" diminui a ativação da amígdala em até 50%. Segundo passo, ancoragem física. Seu corpo precisa de algo concreto para se segurar durante esses 90 segundos. Marian ensinou Ana a apertar um chaveiro da sorte com força, ou apertar as mãos uma contra a outra, ou pressionar os pés firmemente contra o chão. Por quê? Porque a sensação física traz você de volta para o momento presente. Ela interrompe o loop mental de pensamentos que alimentam a raiva, e ela dá ao seu corpo uma forma de liberar a tensão, sem explodir verbalmente. Terceiro passo, respiração tática. Não é aquela respiração profunda que todo mundo fala. É uma respiração específica. Inspire por 4 segundos. Segure por 4 segundos. Expire por 6 segundos. Repita 3 vezes. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o oposto da resposta de luta ou fuga. É impossível seu corpo estar em modo de ataque e em modo de calma, ao mesmo tempo. Quarto passo, frase de resgate. Ana escolheu a dela. Essa pessoa não pode tirar minha paz, a menos que eu permita. Marian disse que cada pessoa precisa encontrar a frase que ressoa com ela. Pode ser: eu sou maior que essa reação. Pode ser: eu escolho minha paz. Acima de estar certa. Pode ser: isso não merece minha energia. O importante é ter uma frase pronta, porque no momento do sequestro, você não vai conseguir criar uma. Você precisa de algo automático, para repetir mentalmente, enquanto os 90 segundos passam. E o quinto passo, o mais importante de todos: não fale. Não responda. Não reaja. Mesmo que a pessoa esteja esperando uma resposta. Mesmo que o silêncio fique desconfortável. Mesmo que tudo dentro de você esteja gritando para se defender ou atacar, você pode dizer: preciso de um momento antes de responder, ou simplesmente não dizer nada. Porque aqui está o segredo que Marian Rojas Estapé revelou. Se você conseguir controlar a sua reação nos primeiros 90 segundos, você nunca vai explodir. É fisicamente impossível. As substâncias químicas da raiva já terão sido absorvidas. A tempestade terá passado. E agora, você pode escolher racionalmente como responder. Se é que precisa responder.
Ana saiu daquela sessão meio cética. Ela não acreditava que algo tão simples pudesse funcionar, depois de anos perdendo o controle. Mas Marian pediu que ela tentasse por uma semana, só uma semana, e anotasse toda vez que conseguisse aplicar o protocolo. A primeira vez aconteceu no dia seguinte. Dona Maria, a mãe de Ana, ligou e começou a criticar como ela estava criando os filhos. Ana sentiu a raiva familiar subindo. Mas dessa vez, ela reconheceu. Minha amígdala foi ativada. Ela apertou um chaveiro da sorte com força. Começou a respiração tática. E repetiu mentalmente: essa pessoa não pode tirar minha paz, a menos que eu permita. Ela não respondeu nada. Deixou a mãe falar. E sabe o que aconteceu? Depois de 90 segundos, a vontade de gritar simplesmente passou. Ana ainda não concordava com a mãe. Ainda achava o comentário injusto. Mas a urgência de reagir tinha desaparecido. Ela conseguiu dizer calmamente: Mãe, eu entendo sua preocupação, mas essa conversa não está me fazendo bem agora. Vou desligar. E desligou, sem gritar, sem chorar, sem a culpa que sempre vinha depois das explosões. Pela primeira vez em anos, ela tinha protegido sua paz, em vez de perder o controle. Mas a verdadeira transformação aconteceu ao longo das semanas seguintes, porque Ana percebeu algo que Marian tinha dito, mas que só fazia sentido na prática. Quanto mais você usa o protocolo, menos você precisa dele. Na terceira semana, a colega de trabalho fez o comentário passivo-agressivo de sempre. Ana sentiu a irritação começando, mas ela não chegou nem perto da explosão. Foi como se o gatilho tivesse perdido o poder. Ela aplicou o protocolo quase automaticamente, e em 30 segundos já estava calma. Conseguiu até responder com humor. Interessante perspectiva, mas vou fazer do meu jeito mesmo. No segundo mês, algo extraordinário aconteceu. João, o marido, esqueceu o aniversário dela. No ano anterior, Ana tinha chorado, gritado e dado o tratamento do silêncio por 3 dias. Dessa vez, quando ela percebeu que ele tinha esquecido, sentiu a tristeza e a irritação, aplicou o protocolo e depois dos 90 segundos, conseguiu comunicar de forma clara e calma. Eu me senti desvalorizada quando você esqueceu. Isso é importante para mim. E o marido? Em vez de ficar defensivo como sempre ficava depois das explosões, simplesmente pediu desculpas genuínas e planejou algo especial para o fim de semana. Porque quando você comunica de um lugar de calma, em vez de raiva, as pessoas conseguem realmente ouvir você. Ana voltou ao consultório de Marian depois de 3 meses. E ela não era mais a mesma pessoa. Ela contou que aplicava o protocolo várias vezes por dia no início. Agora, ela usava talvez 1 ou 2 vezes por semana. Porque seu cérebro tinha aprendido uma nova forma de responder. A amígdala ainda era ativada, mas o sequestro não acontecia mais. E Marian explicou por quê. Toda vez que você usa o protocolo e não reage, você está criando um novo caminho neural. Está ensinando seu cérebro que aquele estímulo não é uma ameaça real. E com o tempo, com a repetição, esse novo caminho se torna automático. O velho padrão de explosão se enfraquece e o novo padrão de regulação se fortalece. Mas tinha algo mais profundo acontecendo. Ana tinha descoberto algo sobre si mesma. Ela percebeu que as pessoas que mais a irritavam eram aquelas que tocavam em feridas antigas. Dona Maria criticava, e ela voltava a ser a criança que nunca era boa o suficiente. A colega de trabalho subestimava, e ela voltava a ser a adolescente insegura. João esquecia, e ela voltava a ser a jovem que não se sentia prioridade. Quando ela parou de reagir automaticamente, ela conseguiu ver esses padrões. E começou a curar as feridas de verdade, em vez de só responder a partir delas. Essa é a parte que ninguém te conta. Você só consegue curar o que você não está constantemente reagindo.
Se você valoriza essa transformação que pode acontecer na sua vida também. Se isso está tocando algo em você, use o Super Thanks. É o que permite que esse conteúdo chegue a mais mulheres que precisam recuperar a paz interior e parar de perder o controle. Agora, deixa eu te contar o que Marian ensina sobre as camadas mais profundas da irritação, porque o protocolo dos 90 segundos é poderoso, mas ele é só a primeira camada, a ferramenta de emergência, mas para nunca mais se irritar com ninguém de verdade. Você precisa entender por que certas pessoas têm o poder de te tirar do sério. Marian fala sobre o conceito de botões emocionais. São gatilhos específicos instalados geralmente na infância ou em experiências traumáticas. E as pessoas que mais te irritam não são as pessoas ruins. São as pessoas que, sem saber, apertam esses botões. Por exemplo, se você cresceu em uma casa onde suas opiniões eram constantemente invalidadas, você vai ter um botão emocional ligado a ser desrespeitada ou não ouvida. E quando alguém, mesmo sem intenção, te interrompe ou descarta sua opinião, não é só aquele momento que te irrita. É toda a dor acumulada daquela ferida sendo ativada de uma vez. Ana descobriu que seu maior botão era relacionado a não ser boa o suficiente. Vinha da relação com a mãe perfeccionista. Por isso qualquer crítica, por menor que fosse, a fazia explodir. Não era sobre a crítica em si. Era sobre toda uma vida se sentindo inadequada. E aqui está o insight revolucionário de Marian. Quando você entende isso, você para de culpar as pessoas que te irritam. Você percebe que elas são só mensageiras. O problema não está na mensagem. Está na ferida aberta que qualquer coisa pode tocar. Isso muda completamente como você se relaciona com a irritação. Em vez de pensar, por que fulana sempre me tira do sério? Você começa a perguntar, que ferida em mim está sendo tocada? O que isso está me mostrando sobre o que preciso curar? Marian ensinou Ana um exercício poderoso. Toda vez que alguém te irrita profundamente, depois que os 90 segundos passarem e você estiver calma, pergunte a si mesma: quando foi a primeira vez na minha vida que me senti assim? Ana fez isso com a irritação que sentia com a mãe. E a resposta veio clara. Aos 7 anos, quando levou para casa um desenho da escola, toda orgulhosa, e a mãe olhou por 3 segundos e disse: você poderia ter caprichado mais nas cores. Ana sentiu ali, pela primeira vez, que nada que fizesse seria suficiente. E desde então, qualquer crítica da mãe trazia aquela mesma dor de volta. Mas agora, adulta, ela tinha ferramentas que a criança de 7 anos não tinha. Ela podia reconhecer a ferida, sentir a dor e escolher não reagir a partir dela. Isso é liberdade emocional de verdade. Não se trata de não sentir nada. É sentir tudo, mas escolher conscientemente como responder. E Marian Rojas Estapé nos ensina uma técnica específica para identificar e desativar esses nossos botões emocionais. Ela chama de mapeamento de gatilhos. É um exercício que você faz em um momento de calma, não no meio da irritação. Pega um papel, divide em 3 colunas. Na primeira coluna, você escreve todas as situações ou pessoas que te irritam com frequência. Seja específico. Não escreva só Dona Maria. Escreva: quando Dona Maria critica minhas escolhas de vida, quando João chega atrasado, sem avisar, quando minha amiga me interrompe para falar dela, quando meu chefe ignora minha opinião em reuniões. Na segunda coluna, ao lado de cada situação, escreva a emoção que você realmente sente. E não é só raiva. Geralmente a raiva é a emoção superficial. Embaixo dela tem mágoa, ou medo, ou tristeza, ou vergonha. Quando Dona Maria critica, talvez você sinta inadequação. Quando João atrasa, talvez você sinta desvalorização. Quando sua amiga interrompe, talvez você sinta invisibilidade. E na terceira coluna, a mais importante, você escreve:
Quando foi a primeira vez que me senti assim? Conecte a emoção de hoje com a origem dela. Esse é o trabalho que cura de verdade. Ana fez esse mapeamento e teve revelações profundas. Ela descobriu que tinha 5 botões emocionais principais. Crítica ativava inadequação. Ser ignorada ativava invisibilidade. Mudança de planos ativava falta de controle. Comparação com outras ativava inferioridade. E gritos ativavam insegurança. E cada um desses botões tinha uma origem clara na infância. A inadequação vinha da mãe perfeccionista. A invisibilidade vinha de ser a filha do meio ignorada. A falta de controle vinha de um pai imprevisível e explosivo. A inferioridade vinha de ser sempre comparada com a irmã mais velha. A insegurança vinha do ambiente caótico da casa. Mas aqui está o poder do exercício. Quando você identifica o botão e a origem, o botão perde 70% do poder. Porque agora, quando alguém aperta o botão, você reconhece imediatamente: ah, esse é meu botão de inadequação. Isso não é sobre ela criticando. Isso é sobre a ferida da minha infância sendo tocada. E esse reconhecimento te dá escolha. Você pode decidir: vou curar essa ferida. Não vou mais deixar que uma dor de 30 anos atrás controle minhas reações de hoje. Marian Rojas. Stapé ensinou a Ana uma frase poderosa para usar quando um botão é apertado. Depois de aplicar o protocolo dos 90 segundos, quando já estiver calma, diga mentalmente para si mesma: isso não é sobre agora. Isso é sobre antes. E eu sou diferente agora. Essa frase faz uma mágica neurológica. Ela separa o passado do presente. Ela te lembra que você não é mais aquela criança indefesa. Você é uma mulher adulta com ferramentas, consciência e poder de escolha. Nos meses seguintes, Ana começou a perceber algo extraordinário. As pessoas que antes a irritavam profundamente começaram a perder completamente o poder sobre ela. Não porque elas mudaram, mas porque ela tinha desativado os botões. Dona Maria continuava fazendo os mesmos comentários críticos, mas Ana não reagia mais. Ela ouvia, reconhecia o botão sendo apertado, aplicava o protocolo e depois escolhia conscientemente se valia a pena responder ou simplesmente deixar passar. E tem algo que Marian Rojas Stapé fala que é revolucionário. Às vezes, a melhor resposta é nenhuma resposta. Nem todo comentário merece seu tempo, sua energia ou sua paz. Algumas coisas você simplesmente deixa morrer no silêncio. Ana aprendeu a arte de não se defender, porque defesa pressupõe ataque. E se você não se sente atacada, você não precisa se defender. Quando Dona Maria criticava, em vez de se defender ou atacar de volta, Ana simplesmente dizia: entendo que você vê assim, e mudava de assunto, ou encerrava a conversa. No início, Dona Maria ficava desconcertada. Ela estava acostumada com as explosões de Ana, estava acostumada com o drama, a discussão, o choro. Mas agora não tinha nada disso, e sem combustível, o fogo não se mantém. Com o tempo, Dona Maria começou a mudar também, porque ela percebeu que os comentários críticos não tinham mais efeito. E quando Ana parou de reagir, Dona Maria começou a buscar outras formas de se conectar com a filha, formas mais saudáveis. Essa é uma verdade que Marian Rojas Stapé ensina. Quando você muda sua reação, você força a outra pessoa a mudar a ação. Porque a dinâmica disfuncional precisa de 2 participantes. Se você sai do jogo, o jogo não pode continuar. Mas tem uma camada ainda mais profunda que Marian Rojas Stapé revelou para Ana. E essa foi a que realmente transformou tudo. Marian perguntou: Ana, por que você acha que pessoas te irritando te tira tanto do sério? E Ana respondeu o óbvio: porque é desrespeitoso, porque é injusto, porque não deveriam fazer isso. E Marian fez a pergunta que mudou tudo: mas por que o que elas fazem tem tanto poder sobre como você se sente?
Ana ficou em silêncio. Porque a verdade, que ela nunca tinha admitido antes, é que ela dava às pessoas o poder de definir como ela se sentia. Se Dona Maria aprovava, Ana se sentia bem. Se Dona Maria criticava, Ana se sentia mal. Se a colega validava, Ana se sentia confiante. Se a colega subestimava, Ana se sentia insegura. Ela tinha terceirizado sua paz emocional. Tinha colocado nas mãos de outras pessoas o controle de como ela se sentia consigo mesma. E isso é o oposto de liberdade emocional. Marian Rojas. Estapé explicou que esse é o padrão de quem cresceu buscando validação externa. De quem aprendeu desde criança que seu valor dependia da aprovação dos outros. E por isso, qualquer crítica, rejeição ou desrespeito não era só um comportamento externo. Era uma ameaça à sua identidade. Mas a verdadeira cura vem quando você entende isto. A opinião de outras pessoas sobre você, incluindo as pessoas que você ama, é só isso. Uma opinião. Não é verdade. Não define quem você é. Não tem poder sobre você a menos que você dê esse poder. Ana começou a trabalhar em construir validação interna. Marian Rojas. Estapé ensinou a ela um exercício diário, toda noite, antes de dormir, escrever 3 coisas pelas quais ela se orgulhava de si mesma naquele dia. Não conquistas grandes, pequenas coisas. Fui paciente com meu filho. Terminei aquele projeto. Escolhi minha paz em vez de reagir. No início, Ana achou o exercício bobo, mas depois de algumas semanas, algo mudou. Ela percebeu que estava começando a se validar, a se ver, a reconhecer seu próprio valor independente da aprovação externa. E quando você tem validação interna sólida, as críticas externas perdem o veneno. Elas podem até doer um pouco, porque você é humana, mas não te destroem mais. Não te tiram a paz, porque você sabe quem você é, independente do que qualquer pessoa diga. Houve um momento específico em que Ana percebeu que tinha se transformado completamente. Foi em uma reunião de família. Dona Maria, na frente de todo mundo, fez um comentário sobre como Ana estava criando os filhos de forma muito permissiva e que eles iam se tornar mal educados. 1 ano antes, Ana teria explodido, teria gritado, chorado, saído da festa batendo a porta. Mas dessa vez, ela simplesmente olhou para a mãe, respirou fundo e disse com calma: Dona Maria, eu entendo sua preocupação, mas estou confortável com minhas escolhas como mãe. E mudou de assunto. A tia Glorinha, que estava ao lado, ficou de boca aberta. Depois puxou Ana de lado e perguntou: O que aconteceu com você, menina? Você está diferente. E Ana sorriu e respondeu: Eu aprendi que não preciso me defender de opiniões que não pedi. 6 meses depois da primeira consulta, Ana voltou ao consultório de Marian Rojas Estapé para a última sessão. Ela não precisava mais de terapia. Ela tinha as ferramentas, tinha a consciência, tinha a liberdade. Marian perguntou: O que mudou para você nesses meses? E Ana respondeu algo lindo. Eu descobri que nunca foram as pessoas que me irritavam. Era eu que estava irritada com partes de mim mesma que eu não tinha curado. As pessoas só me mostravam onde ainda doía. E quando você cura a ferida, o gatilho desaparece. Não porque as pessoas mudam, mas porque você não é mais aquela pessoa vulnerável àquele tipo de dor. Agora, deixa eu te dar o protocolo completo que você pode aplicar na sua vida a partir de hoje. É a síntese de tudo que Marian Rojas Estapé ensinou para Ana e para centenas de outras mulheres. Passo 1. Identifique suas 3 maiores irritações recorrentes. Quem ou o que te tira do sério com frequência? Escreva. Passo 2. Para cada irritação, identifique a emoção real embaixo da raiva. É inadequação? Desvalorização? Invisibilidade? Medo?
vergonha. Passo 3. Conecte essa emoção com sua origem. Quando foi a primeira vez na sua vida que você sentiu isso? Que situação da infância ou do passado criou essa ferida? Passo 4. Crie sua frase de resgate personalizada. Algo que ressoe profundamente com você. Pode ser: eu escolho minha paz acima de reações. Pode ser: essa pessoa não define meu valor. Pode ser: eu sou maior que essa dor antiga. Passo 5. Pratique o protocolo dos 90 segundos. Toda vez que sentir o gatilho sendo ativado. Reconhecer. Ancorar fisicamente. Apertar um chaveiro da sorte. Respirar. Taticamente. Repetir a frase. Não reagir. Passo 6. Depois que os 90 segundos passarem, pergunte: preciso responder a isso? Muitas vezes a resposta é não. E está tudo bem. Passo 7. Quando precisar responder, faça de um lugar de calma, não de reação. Use frases eu. Eu me senti assim quando isso aconteceu. Eu preciso disso. Em vez de você sempre, você nunca. Passo 8. Construa validação interna diária. Todo dia, reconheça 3 coisas pelas quais você se orgulha de si mesma, pequenas ou grandes. Isso fortalece seu senso de valor que não depende de aprovação externa. Passo 9. Pratique a arte de não se defender. Nem todo comentário merece resposta. Nem toda crítica merece energia. Algumas coisas você simplesmente deixa morrer no silêncio. Passo 10. Tenha compaixão consigo mesma no processo. Você vai escorregar. Vai ter dias que vai explodir. E está tudo bem. Não é sobre perfeição. É sobre progresso. Cada vez que você usa o protocolo, mesmo que não perfeitamente, você está criando um novo caminho neural. Marian Rojas. Stapé descobriu que liberdade emocional não é sobre controlar suas emoções. É sobre entender de onde elas vêm. Não é sobre não sentir raiva. É sobre escolher conscientemente como responder a ela. Não é sobre mudar as pessoas ao seu redor. É sobre curar as feridas dentro de você que dão a essas pessoas poder sobre sua paz. Você nunca mais vai se irritar com ninguém quando entender que a irritação nunca foi sobre eles. Sempre foi sobre você. Sobre partes suas que precisam de cura, de validação, de amor. E quando você dá isso para si mesma, o mundo externo perde completamente o poder de tirar sua paz. Ana hoje é uma mulher diferente. Ela ainda tem a mesma mãe crítica, a mesma colega passivo-agressiva, o mesmo João esquecido às vezes. Mas ela não reage mais da mesma forma, porque ela não é mais a mesma pessoa. Ela aprendeu que paz não é a ausência de pessoas irritantes. É a presença de uma versão sua, que está curada o suficiente para não ser abalada por elas. E essa é a maior liberdade que existe. Me conta nos comentários. Qual é o seu maior gatilho emocional? Que pessoa ou situação te tira do sério mais facilmente? E quando você olha para trás na sua história, consegue identificar a origem desse gatilho? Compartilha aqui, porque reconhecer é o primeiro passo para curar.